Olá, gente. Que Deus abençoe vocês que venham assistir esse vídeo. Eu quero falar aqui sobre 6 mulheres da Bíblia que eram estéreis, não podiam ter filhos e Deus abriu a madre delas. Inclusive uma não tem um nome. Aí eu vou citar para vocês. A primeira mulher, todos já ouviram falar dela, Sara, que antigamente o nome dela era Sarai, mas Deus mudou o nome dela para Sara. Era estéril, não podia ter filhos e Deus abriu a madre dela. Está escrito em Gênesis capítulo 21, versículo 1 e 2. E a segunda mulher é Rebeca. Também era estéril, Isaac casou com ela e assim que ele descobriu que ela era estéril, não podia ter filhos, diz a Bíblia que ele orou instantemente a Deus e Deus ouviu a sua oração e abriu a madre dela. E ela teve 2 filhos. Está escrito em Gênesis capítulo 25, versículo 21. A terceira mulher também é muito bem conhecida por nome Raquel, esposa de Jacó. Também era estéril, não podia ter filhos, e Deus atendeu a súplica dela, ouviu o seu clamor, a sua aflição. Também abriu a madre dela e ela pôde gerar filhos. Está escrito em Gênesis 29, versículo 31, Gênesis 30, versículo 22. A quarta mulher é a mãe de Sansão. Essa é a mulher que a Bíblia não cita o nome dela. Só cita o nome do pai de Sansão, que é Manoá, que Deus visitou eles em sonho. Falou que ela era estéril e que ia dar à luz a um filho, Sansão, ia ser o libertador de Israel. E assim aconteceu. Deus abriu a madre dela e se cumpriu a palavra de Deus. A quinta mulher é Ana, também muito bem conhecida, inclusive tem até louvores, que falam sobre Ana ser estéril. Era uma mulher que era muito humilhada por Penina, porque Penina podia ter filhos e humilhava ela. Até que então ela se humilhou a Deus e Deus abriu a madre dela e ela teve um filho profeta, juiz e sacerdote, por nome Samuel. Está escrito em 1 Samuel capítulo 1, versículo 2 e 19. Eu esqueci de falar sobre a mãe de Sansão, está escrito em Juízes 13, versículo 2 e 24. E a sexta mulher é Isabel, mãe de João Batista, que também era estéril, seu esposo avançado em idade e era estéril. E Deus visitou Zacarias, que era esposo de Isabel no templo, e falou que ela ia ter um filho por nome João Batista e que ia dar muito alegria e prazer. Inclusive até Zacarias ele duvidou, ficou mudo, mas a palavra de Deus se cumpriu, porque Deus é fiel, não é homem para que minta, é filho do homem para que se arrependa. E se cumpriu, ele sofreu a consequência, até por ele duvidar, ele ficou mudo, porque o anjo falou para ele que ele ia ficar mudo sem poder falar até que essas coisas aconteceriam, porque ele duvidou. Então teve João Batista, que segundo Jesus foi o maior profeta dentre nascido de mulher. Então essa é uma curiosidade bíblica. 6 mulheres que eu descobri na Bíblia que eram estéreis, e Deus abriu a madre e deu filho. E eu aprendi e vi com meus próprios olhos, experiência própria, que não somente no passado Deus abria e abriu madre de mulheres estéreis, mas hoje em dia também, porque quando eu mudava no interior em Jericoara, eu tinha uma vizinha que ela era casada há 15 anos, não podia ter filho, tinha até semblante triste, e Deus pediu para mim falar para ela que ia dar um filho para ela. E até me citou mais algumas coisas para ela particular, e eu fiquei meio em dúvida, porque é uma responsabilidade muito grande. Sabe que a pessoa não pode ter filho, e você fala para ela que Deus mandou falar. Aí eu fiquei meio assim. Aí eu demorei quase um ano para
ter coragem e passar para ela essa palavra que Deus me deu. Até que chegou um dia lá, eu fui, falei para ela, orei por ela, o semblante dela já mudou, até inclusive ela estava construindo um quarto onde ela morava para a sobrinha dela, para criar a sobrinha dela como filha. E sucedeu que ela teve um filho mesmo. Até quando eu mudei para cá em São Paulo em 2010, que eu saí de lá, ela já estava com o filho dela, já ia completar 1 ano, não ficou só nesse, ela teve 2 filhos. Então, irmãos, Deus é o mesmo e não mudou. Continua falando, continua cumprindo, basta nós crermos e acreditarmos, porque se crermos nós veremos a glória de Deus. Então, se você acha que o seu problema não tem mais solução, é difícil para você, é difícil para você. Mas para Deus, para aquele que crê, tudo é possível. Então acredite e peça para Deus fazer o impossível acontecer na sua vida. Que Ele é o mesmo e não mudou. Que Deus abençoe vocês. E se você puder se inscrever no meu vídeo, que eu estou começando agora, né? Para ajudar no meu canal. Que Deus abençoe vocês. Deus é fiel. Amém.